Olá, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado e no vídeo de hoje a gente vai aprender o que é manutenção preventiva. A gente fez uma sequência de vídeos sobre manutenção corretiva e a partir deste vídeo nós faremos uma sequência de vídeos sobre manutenção preventiva. A manutenção preventiva ela é o pilar que sustenta o bom trabalho da manutenção. Então, estrategicamente falando, e teremos um vídeo sobre estratégia de manutenção, a gente pode para manutenir os equipamentos da planta, aderir a algumas estratégias de manutenção, né? Sendo essas, primeiro, manutenção com base no tempo, segundo, manutenção com base na condição, terceiro, nenhuma manutenção programada ou trabalhar até falhar. Então, em teoria, nós temos essas três estratégias de manutenção pensando em rotina. Nós temos também algumas outras estratégias de manutenção que são revamp, overhaul, retrofit. Então, são outras estratégias de manutenção. Dependendo do tipo de equipamento, elas se fazem necessárias ou, de repente, é interessante para a estratégia da manutenção daquela planta fabril. Depende muito do equipamento, depende muito do tipo de máquina, etc. Mas o pilar de tudo isso é a manutenção preventiva, né? O pilar de todas as estratégias, de todo o bom trabalho, né? O pilar de sustentação é a manutenção preventiva, que a gente vai aprender nesse vídeo, que é a manutenção preventiva. Legal? Vou pegar minha canetinha aqui, compartilhar a tela com vocês. Então, manutenção preventiva é todo o trabalho de manutenção realizado com o objetivo de evitar a falha funcional de um equipamento, máquina ou componente no curto, médio ou longo prazo. Então, isso é importante entender, principalmente quando eu coloco no curto, no médio e no longo prazo. Então, as manutenções preventivas, né, sejam elas sistemáticas, né, ou condicionais, elas buscam evitar que o equipamento, o componente ou a máquina falhe. Isso tem que ficar claro. Mas não quer dizer que quando tu está fazendo uma manutenção preventiva, tu está evitando uma falha que poderia ocorrer na próxima semana, ou daqui a um mês, ou daqui a 2 meses. Não, né? As manutenções preventivas sistemáticas, com base no tempo, com base em alguma unidade, né, de medida que evolui com o tempo, né, que nem horas de produção, horas de operação, etc., ela busca manter o estado ideal do equipamento. Então, são manutenções preventivas, né, que buscam manter o equipamento operando no seu estado ideal. E também, né, buscam diminuir a depreciação física do equipamento. Então, o que a manutenção preventiva busca, né? E eu coloquei aqui, evitar falhas funcionais de um equipamento, máquina ou componente. Mas também diminuir a depreciação física do equipamento, máquina ou componente. Então, o que é importante a gente entender? Todo equipamento caminha para a falha. Todo item, seja ele mecânico, elétrico, não importa, ele caminha para a falha. Por quê? A partir do momento que a gente começa a usar esses itens, eles vão tendo atrito, desgaste, e acontece uma série de modificações físicas, às vezes químicas, né, com o uso, que vão desgastando o equipamento, vão desgastando a máquina, vão desgastando o componente. Então, em teoria, ele está caminhando para a falha, né? E o que a manutenção preventiva faz? Ela vai e restabelece isso. Então, se a gente tivesse aqui um gráfico, onde aqui seria vida e aqui seria tempo, né? Saúde, não, vida não, saúde. Aqui seria saúde, né? Nessa
Nossa vertical seria saúde e nessa horizontal tempo. Então, o equipamento ele vem trabalhando, né, com uma saúde ok. Conforme ele vai trabalhando, a saúde dele vai caindo com o passar do tempo. O que a manutenção preventiva faz? Ela eleva isso. Ele cai de novo, aí tu faz manutenção preventiva. Ele cai de novo, tu faz. A manutenção preventiva restabelece a saúde do ativo. Então, é praticamente impossível, né, que você consiga manter um ativo durando toda a sua expectativa de vida sem manutenção preventiva. Um exemplo que todo mundo dá, o carro, né? Se a gente pensar, se não fizer manutenção preventiva no carro, ele vai durar muito menos do que ele deveria durar. Às vezes as pessoas pensam, né? Claro, uma das consequências é o carro falhar, né? E te deixar empenhado. Se a gente está falando de planta industrial, uma das consequências é o equipamento da planta parar e parar a produção. Mas isso é a coisa mais visível de todas. O que é invisível é a aceleração do desgaste no tempo. Então, um motor que era para durar 20 anos, dura 10 anos, por falta de manutenção preventiva. Um veículo que era para durar, né, um carro, né, que era para durar, sei lá, o motor do carro não tem vida útil, né, mas vai durar 500 mil quilômetros, talvez, né? 1 milhão, não importa. Isso vai depender muito da maneira que tu utilizou esse veículo e das manutenções preventivas que tu fez. Porque se tu não fizer as manutenções preventivas, ele não vai durar esse tanto de tempo. E com as tuas máquinas e equipamentos, é a mesma coisa. Se tu não fizer as manutenções preventivas, aquelas definidas pelo fabricante daquele equipamento, daquele componente ou daquela máquina, e aquelas que também tu entende que são necessárias, né, para o teu contexto operacional, o teu equipamento não vai durar. E o que acontece, que é uma coisa assim que às vezes as pessoas não percebem, mas quando eu defino uma estratégia de manutenção baseada na condição, né, que eu vou usar manutenção preditiva, detectiva, etc., eu vou captar defeitos. Mas o que diminui, né, o surgimento de defeitos e equipamentos? Manutenção preventiva. É a manutenção preventiva. A manutenção baseada na condição e a manutenção preventiva, elas têm, apesar da gente às vezes reduzir um pouco isso e tratar como igual, né? Como tu pode usar uma ou usar outra, são estratégias que estão no mesmo patamar, na realidade elas não estão no mesmo patamar. Porque a falta de manutenção preventiva aumenta muito o aparecimento e o surgimento de defeitos. Obviamente, aumentando o surgimento de defeitos, tu detecta mais defeitos nas máquinas e equipamentos através das manutenções preditivas e, consequentemente, tu tem mais manutenção. Mas não só isso, tu tem mais degradação do ativo. Então, a manutenção preventiva bem feita, ela também contribui, de certa forma, para diminuir, né, o surgimento de defeitos nos equipamentos. Né? Então, quando eu faço manutenção preventiva de trocar o filtro de ar, trocar o filtro de óleo, né, troca de peças, com base em horas trabalhadas ou em calendário, não importa. Quando eu faço isso, eu estou impedindo que o sistema de lubrificação entre em falha, ou se danifique, ou apresente defeitos, porque quando eu estou fazendo isso no filtro de ar, eu estou impedindo que toda a parte do equipamento que usa o ar para alguma coisa, né, trabalhe de forma saturada e sobrecarrega o sistema, e às vezes por não trocar um filtro de ar, tu perde um elemento. Então uma coisa que tem muita correlação, porque um sistema, né, de um equipamento, ele tem uma interdependência, uma interconectividade. Então, quando tu não faz manutenção preventiva, tu acaba depreciando a vida física do ativo, acelerando o desgaste, aumentando o número de defeitos, que é uma coisa completamente indesejada. Então, por isso que, de certa forma, quando tu utiliza a estratégia de manutenção errada, tu acaba
não só danificando o equipamento, não só produzindo mais falhas, mas como também diminuindo a expectativa de vida desse equipamento. Então, a gente tem que tentar entender que não é só custo. Não é uma questão só de custo. Obviamente, o custo ele vai definir a viabilidade gerencialmente, sim, de fato, né? Mas existe a questão técnica. E essa sim é o principal fator determinante de qual estratégia de manutenção tu vai usar. Então, a manutenção preventiva é um trabalho que busca antecipar, evitar, né? Por isso já é o nome, né? Prevenir a falha, prevenir o defeito, prevenir a parada. E vão ser várias ações, né, que tu pode empreender para que isso não aconteça. Por exemplo, exemplos de manutenção preventiva. Preventiva sistemática, né, é a preventiva com base no tempo, ou com horas produzidas, ou não importa. Então, ou com base no calendário. Então, se eu tenho que fazer uma manutenção a cada 1000 horas, né, a base é o tempo. Ou a cada trimestre, a cada semestre, a cada mês, a base é o tempo. 1000 peças produzidas, eu tenho que fazer manutenção, né? A base é a unidade, mas essas unidades são fabricadas no tempo. A gente pode converter, dá praticamente no mesmo. Tu pode fazer substituição de peças, substituição de peças, ajustes, né? Regulagens, com base no tempo. Então, freios industriais exigem isso. Então, a cada um mês, tu tem que ir lá e regular o freio. Isso é uma manutenção preventiva. Né? Tu não está trocando peça nenhuma, tu só está reajustando o conjunto. Então, substituição de peças, compressor de ar, tem que ir lá trocar o filtro de óleo a cada 4.000 horas trabalhadas. É uma manutenção preventiva. Fazer um ajuste num freio é uma manutenção preventiva. Então, a manutenção preventiva, o que ela busca? Restabelecer, que nem eu expliquei, a saúde do ativo. Né? Então, eu troco essas peças, faço esses ajustes, troco esses componentes, porque esses componentes estão ou desregulados ou gastos e estão incidindo na máquina defeitos, ou fazendo que ela não trabalhe da maneira adequada, ou pior, incidindo defeitos em outros componentes que não expliquei no exemplo do filtro de ar. Então, às vezes, quando tu não troca uma peça, não faz um ajuste, tu causa um problema em outras partes do sistema. Então, por isso que a manutenção preventiva é muito importante. Por isso que toda estratégia de manutenção começa pela manutenção preventiva. A manutenção preventiva é a manutenção mais importante de qualquer estratégia de manutenção industrial. Não pode ser negligenciada de forma nenhuma. Ok? Legal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.